أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos à estreia do programa Princípios de um Crente. É desta forma que começamos o programa com a recitação do Sagrado Alcorão, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: este é o livro em que não há dúvida, uma orientação para os tementes. Que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de todos nós.
Desde já, agradecer a todos que acompanham o nosso programa através do nosso Facebook. Gratos pela atenção dispensada. Convido a todos vós para que possam colocar um like, partilhar o nosso programa e a deixar os vossos comentários. Digam-nos o que estão a achar do programa. Olha, aproveito também para convidar amigos e familiares para que possam seguir a nossa página, de modo a que todos nós possamos fazer parte da família ITV. O programa Princípios de um Crente tem o objetivo de esclarecer dúvidas que existem na comunidade muçulmana, bem como transmitir aquela que deve ser a conduta que o muçulmano crente deve possuir. Inshallah, hoje iremos falar acerca do Nikah, uma ação virtuosa que infelizmente nos últimos tempos tem se tornado última opção para dar espaço a práticas pouco desejadas. Hoje iremos falar acerca do Nikah, da importância do Nikah, das bênçãos que existem ao cumprir este mesmo Nikah, não só e muito mais. Para esclarecer-nos acerca deste assunto, recebemos em estúdio nosso querido Sheikh Muhammad Monlan, que desde já agradecemos pela presença. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindo ao programa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salam ala ibadihi alladhina istafa wa salatu wa salam ala mab'uthin rahmatan lil alamin nabiyuna Muhammadun wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hulul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jazakumullahu khaira pelo convite. Nós é que agradecemos, Sheikh, pela presença. Hoje iremos falar acerca de um tema bastante importante, então convidamos a todos vós para que possam ficar conectados a nós. Bom, Sheikh, indo mesmo ao encontro do nosso tema, o Nikah. A celebração do Nikah é uma ação amada por Allah, não só é sunat de todos os profetas. Como é que podemos definir este mesmo Nikah? Bom, alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Eu acho que esse é um tema muito importante e de interesse de todos nós. Falando do Nikah, estamos a falar exatamente da união de duas pessoas de sexos opostos. O termo Nikah é um termo árabe, que linguisticamente Nikah significa acasalar, juntar. E podemos, portanto, no lisano árabe encontramos o termo dizer que nakahat al-ashjaru, não é? Nakahat al-ashjaru. Estamos a dizer que houve mistura das plantas, não é? Houve mistura das árvores. Então, é um termo Nikah. Quando haver a mistura, a junção entre a chuva, portanto, e a terra, não é? A precipitação, a água de chuva e a terra também chama-se Nikah, ok? Diz que nakaha al-mataru al-arda, não é? É quando haver, portanto, envolvimento, portanto, da água de chuva com a terra. Então, em termo linguístico, o Nikah significa a junção. Indo, portanto, na definição etimológica, definição islâmica, neste caso, o Nikah é um tipo de matrimônio, não é? É um acto de contrair matrimônio, portanto, é obedecendo aquilo que é a sunna, a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde que deve ser proferido, portanto, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, que chama-se khutbah, a presença, portanto, dos testemunhos e, portanto, os seus, portanto, os noivos, neste caso. Este é o termo, o significado de Nikah, portanto, na Sharia. Jazakallah khaira, Sheikh. Depois de termos esclarecido acerca da definição deste mesmo Nikah, resta-nos saber quais são as bênçãos que existem ao cumprir o Nikah. Antes de a gente falar de bênçãos, portanto, ao cumprir o Nikah, vamos, portanto, o que
a Sharia fala, qual é a posição do casamento, não é? Quando falamos de nikah, estamos a falar do casamento religioso, não é? Temos diversos tipos de casamentos, temos casamento tradicional, que é o lobolo, aqui em Moçambique chama-se lobolo. Temos casamento religioso, que para nós muçulmanos é o nikah. E temos o casamento civil, que é reconhecido pela Constituição da República, que é a lei-mãe, neste caso. Então, nós estamos a falar do nikah, que, portanto, é o nosso foco, que é o casamento religioso islâmico. O que o Alcorão Sagrado, que é o Kitabullah, livro de Allah subhanahu wa ta'ala, e Sunnah, que são ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz a respeito de nikah, qual é a posição do nikah na Sharia. Nikah, em algum momento pode se tornar obrigatório, não é? Pode se tornar obrigatório. Quando é que o nikah torna-se obrigatório? O nikah torna-se obrigatório para um indivíduo que tem condições básicas para poder realizar o nikah, para ter um convívio conjugal, ter uma mulher, portanto, e ele possui, chama-se shahwa, ele possui desejos e tem medo dele cair na tentação de Shaitan, cair no adultério, no zina. Então, torna obrigatório essa pessoa, portanto, ele casar. Então, é nesse sentido. E, portanto, em algum momento é sunnah. Quando o nikah é sunnah? Nikah é sunnah quando alguém, embora tendo ele, portanto, condições para casar, não é? Mas ele não tem o medo, não tem aquele shahwat, ele consegue se controlar para não cair, portanto, no abismo, não cair no adultério. Então, o nikah é makruh, quer dizer, é detestável. Quando o nikah, o casamento é detestável? Quando uma pessoa, um homem neste caso, ele não tem condições físicas para poder, tanto ele viver com uma mulher. Condições físicas é elemento básico, essencial para ficar com uma mulher, não é? Então, quando a pessoa não tem condições físicas para, portanto, poder satisfazer a mulher, então, essa pessoa é makruh, é detestável para ele casar. Vai casar uma mulher para quem? Então, é neste sentido. Passando mesmo para a próxima questão, Sheikh, nós temos uma situação de uma mulher e um homem, onde ambos estão livres, onde podem envolver-se intimamente, mas existe esta proibição da religião que diz que, olha, para que haja envolvimento íntimo é necessário a realização do nikah. Bom, Sheikh, por que não é permitido o envolvimento íntimo antes da realização do nikah? Primeiro, temos que ver qual é aquilo que a importância do nikah, não é? Qual é a função neste caso, a função do nikah. O nikah foi, portanto, legislado por Allah subhanahu wa ta'ala e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para combater contra, portanto, o adultério, a fornicação, o zina. Então, é por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala ele legislou, portanto, o nikah, para que as pessoas possam viver, homem e mulher, viverem juntos, segundo a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que é proibido o ajuntamento, portanto, de um homem, mistura de homem e mulher, estar isolados juntos, enquanto esses não são unidos em união sanguínea. Então, eles tiverem, portanto, são estranhos, são considerados estranhos. Disse estranho no Islã, aquela mulher que alguém pode casar com ela. Então, essa mulher chama-se estranha para si. Então, sendo ela estranha, enquanto você pode casar com ela, então, não é permitido no Islã ficarem juntos. Não é? Por causa do quê? Por causa de que eles possam, o Shaitan pode induzir eles a cair, portanto, no abismo, que é no adultério, no zina. Sheikh, mesmo com as bênçãos que existem no nikah, existem muçulmanos que preferem não fazer o nikah, limitando-se apenas no casamento civil, alguns por negligência, outros por falta de conhecimento. Talvez o problema seja esse, um esclarecimento. Qual é a importância do nikah? O nikah, na verdade, é muito importante, muito importante. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Alcorão Sagrado, diz que A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Surat Ar-Rum,
diz, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah subhanahu wa ta'ala diz que dentre os sinais, portanto, da existência de Allah subhanahu wa ta'ala é de ele ter criado a partir de vós mesmo. Quer dizer, a matéria que Allah subhanahu wa ta'ala usou para criar a mulher. Neste caso, ele, portanto, extraiu a partir do homem. É por isso que ela diz que, وَمِنْ آيَاتِهِ, dentre os sinais da existência de Allah, que indica a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, é dele ter criado a nossa companheira. Não é? Através do quê? Através da matéria que extraiu para de nós mesmos, que é, portanto, a costela do nosso pai Adam, alayhi salam. Depois diz que وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. E para que este casamento, não é, tenha longevidade, ganhe a sua, seja um casamento saudável, Allah criou o amor e tranquilidade, não é? Criou o amor e compaixão, para que quando olha ao seu parceiro, olha com aquele olhar de amor e olhar de compaixão. A Sakan falou, portanto, da importância. Allah diz que litaskunu ilayha. Sakan quer dizer tranquilidade. Quer dizer, é uma das importâncias do casamento. O casamento deve garantir a tranquilidade no lar, deve garantir a harmonia e paz. Uma mulher que é casada, essa mulher tem a responsabilidade de garantir a tranquilidade, portanto, e o bem-estar para o seu marido, para que este homem possa sair, ir à busca de pão, portanto, enquanto está bem, enquanto está saudável. Então, esta que é a importância, portanto, do casamento. Mas não só. O nikah, chamado de respeitar os irmãos, servos de Allah subhanahu wa ta'ala, essa é a tradição dos profetas, alayhi salam. Nós temos os profetas, alayhi salam, que a paz e bênção de Allah estejam com eles como espelho. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz que وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Nós, antes de ti, ó Muhammad, já havíamos, portanto, enviado os mensageiros, os profetas, e dotamos a eles a capacidade deles terem, portanto, poderem casar, terem mulheres e terem filhos, não é? Porque isto, a razão pelo qual o Imam Tabari, rahimahullah, no seu kitab, o Tafsir, quando ele interpreta este versículo, diz que ele interpreta em duas vertentes. Primeiro diz que porque os judeus eles começaram a falar, portanto, a zombar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo que ele está se interessando muito, portanto, em casar mulheres, portanto, do que ele se focar naquilo que é o casamento, naquilo que é a sua missão da profecia. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, como forma de repreender, neste caso, atitudes dos judeus, Allah revelou este versículo, diz que não, nós enviamos todos os mensageiros que vieram na parte da terra, eles também casavam e tinham filhos, não é? E a outra parte vertente que se explica é de que Allah subhanahu wa ta'ala, com base a este versículo, está a incentivar a toda a humanidade para que deve aderir, portanto, no ato de nikah, do casamento, neste caso. Por quê? Porque o casamento, ele vem, portanto, combater contra a fornicação, contra o adultério, contra a zina. E não só o casamento, não é, estamos a falar da sua importância, o casamento, que estamos a falar de o nikah, ele, portanto, o ser humano foi dotado pelos desejos carnais, não é? Desejos carnais. E esses desejos carnais chama-se em árabe, chama-se al-gharizatu al-jinsiyya, al-gharizatu al-jinsiyya. Esses desejos carnais não são, portanto, aliviados, não são, portanto, satisfeitos, senão em forma de casamento, não é? Se alguém tentar satisfazer os seus desejos, seu instinto de desejos carnais, de uma outra via fora do casamento, então esta pessoa estará, portanto, a pecar diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é nesse aspecto que o casamento vem aqui a ganhar, portanto, a importância no seio da sociedade. Mashallah, creio eu que a dúvida foi devidamente esclarecida. Bom, Sheikh, em tudo existe regra.
e as regras elas existem para serem cumpridas. Quais são as condições a se observar para que o nikah seja válido? Para que o nikah tenha lugar, seja válido, temos que, portanto, voltar naquilo que foi a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não é? Olhamos as condições. Primeiro, o nikah em si, a pessoa tem que, primeiramente, tem que ter a kudura. Kudura é força e possibilidade. Deve ter possibilidades, seja ela possibilidade física, que é elemento fundamental. Quem quer casar tem que ter possibilidade física para poder ele estar com uma mulher, para poder satisfazer a mulher, não é? Esse é o primeiro elemento fundamental. Tem que ter possibilidade financeira capaz de ele custear, capaz de cuidar dessa mulher. Se a pessoa for casar a mulher, então ele tem que ter capacidade para poder, por mais que a pessoa tenha capacidade, pelo menos simples, não é? Estar a trabalhar, a fazer qualquer coisa, poder sustentar essa mulher, a qual vai começar a coabitar, a viverem juntos. Temos, portanto, aquilo que chama-se o khutbah, não é? Khutbah, que é, portanto, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala que são lidas, são dirigidas no momento da contratação do próprio casamento. A pessoa que quer casar, aqui tem que existir os noivos, não é? Os noivos, o noivo e a noiva. Tem que haver aceitação. Deve haver, o noivo aceita casar com a noiva e a noiva aceita casar com o noivo. Esse é o primeiro. Segundo, tem que existir o ali. O ali é testemunho, é o responsável da mulher, que esse vem, portanto, a aceitar com que a sua filha seja, portanto, casada com o fulano, neste caso. E, neste sentido, o ali, como responsável, ele portanto, ele diz que eu aceito, ou ele diz que eu entrego, são expressões árabes que de falar, o zawijuka ibnatei, eu te faço casar com a minha filha fulana. Se é Fátima, se é Mariam, tem que dizer, te faço casar com a minha filha fulana. Então, chama-se ijab, okay? É a proposta. Então, depois existe al-qabul, qabul, que é aceitação. Quem aceita é o noivo, não é? Quem, portanto, está a casar com a filha. Ele diz que, sim, eu aceito, não é? Casar com... Em árabe, o termo aceito fala-se no passado. É que eu preciso dizer que eu aceitei, não é? Eu aceitei, tá vendo, né? Casar com a sua filha, portanto, fulano. Então, devem existir pelo menos 2 testemunhos da parte do noivo, não é? Para testemunhar o casamento. Então, e ali tem outras coisas, não exatamente muito fundamental, que é, portanto, o walima. O walima que é, portanto, festa no casamento, não é? Porque deve-se fazer ilani. Ilani é anunciar o casamento. Só quem quer casar tem que anunciar, tem que preparar o casamento, anunciar, falar para as pessoas de que haverá casamento, as pessoas poderem vir assistir, passarem, portanto, comemorar junto o casamento. Chama-se Ilan. Depois tem o Alima, que é a própria festa. Quando o Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, ele casou, ele foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o profeta perguntou, disse, tu casaste? Disse, eu casei, o profeta de Allah. Diz que, então, ele falou do mahar, que é o dote, o qual deu naquela mulher. Depois o profeta diz que, aulim walau bishat. Diz, aulim, faça walima, faça festa, banquete, por mais seja um cabrito. Então, é também necessário que deve se fazer, portanto, a festa neste caso. E um elemento também fundamental, que não podemos esquecer, é de que o homem que vai casar a mulher tem que ter dote, chama-se mahar. O termo mahar, dote significa mahar, mas tem muitos nomes em árabe. No Alcorão encontramos vários nomes que referem-se ao dote. Temos o próprio mahar, temos nihla, não é? Nihla, temos mais tem a sadaqa, não é? Mais outros nomes que Allah subhanahu wa ta'ala falou, mas tudo isso são dado o nome do mahar, o dote que é dado a uma mulher. Esse dote, neste caso, que se dá a uma mulher, não há um valor específico,
ou também em termos se deve ser em valor monetário ou outro tipo de objeto ou material, não é? Há muito tempo, a pessoa era normal, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, casar por Sura al-Fatiha, não é? O profeta, alguém quer casar, o que tu tens? Diz que não, eu só tenho Sura al-Fatiha. Então o profeta dava a pessoa casar. Casava através de anel, só tenho anel para casar. Casava. Mas também vai depender das condições do noivo. Então, a mulher também tem que olhar para o seu companheiro, seu noivo, se este tem condições para poder pedir o valor de mar, o qual ele quiser. Pode dar quintuar, não é? Quintuar é um valor muito elevado, portanto, do mar, neste caso. Pode dar um carro, pode dar um terreno, pode dar uma casa, pode dar um palácio, que estou a dar, isto aqui é mar para si, mas também pode dar um valor 1.000 meticais, 500 meticais, depende das condições. Então, são esses meios que são exigidos, portanto, para que o nikah seja válido, seja realizado. Mashallah, nesta primeira parte podemos aprender bastante. Vamos observar um brevíssimo intervalo até dentro de instantes. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos à segunda e última parte do programa Princípios de um Crente, programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, pontualmente 14 horas, aqui na ITV. Como já havia feito menção anteriormente, na primeira parte aprendemos bastante, falamos da importância do nikah, das bênçãos que existem ao cumprir o nikah, das condições a se observar para que este mesmo nikah seja válido. Bom, Sheikh, dando continuidade ao nosso tema, temos uma situação onde um jovem sente que já é o momento da realização do nikah, mas não dispõe de condições para tal. Qual deve ser o posicionamento desse jovem enquanto reúne as devidas condições? Alhamdulillah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele aconselhou-nos que nós devíamos, portanto, aderir, portanto, no nikah, no casamento, assim que a gente atingir a puberdade. E, de fato, quando tiver condições. Hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Ya manshara shabab, ó jovens, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Quem de vós, portanto, ter possibilidade para poder contrair matrimônio, para poder casar e viver com uma mulher, então que case. Se não tiver condições, diz que uma pessoa deve, portanto, jejuar, porque
no jejum, há aquilo que chama-se Gadul Basar. Portanto, a pessoa vai, portanto, baixar a vista, não é? Vai baixar a vista. Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou-nos que devíamos optar em jejuar enquanto estivermos nos preparando para o casamento? É porque o que vem alimentar o shahwa, o que vem alimentar aquilo que é os desejos, portanto, carnais, para a pessoa poder fazer relações copulativas, sexuais, é a pessoa quando estiver a comer, não é? A pessoa, quando está com fome, não pensa, portanto, em nenhuma mulher. Você vê, porque está com fome, a barriga está vazia, não é? Mas quando a pessoa alimenta-se, quando a pessoa come, porque a comida, quando é ingerida, ela depois vai se transformar em substâncias úteis, vitaminas, isto, aquilo. Então, faz com que a pessoa ganhe desejo de querer, portanto, ter uma mulher. Não é, para aliviar os seus desejos. Então, para que isso não aconteça, o professor Salama aconselhou-nos que devíamos, portanto, optar em jejum. Quando a pessoa jejuar, então essa pessoa vai conseguir controlar os seus desejos e baixar, portanto, a vista. Então, esse deve ser o posicionamento de uma pessoa que ainda está, portanto, a tentar preparar-se para poder contrair o nikah, o casamento. Mashallah. Essas são as recomendações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em relação aos jovens que pretendem fazer o nikah, mas não dispõem de condições para tal. Então, eles devem jejuar, porque isso baixa o desejo sexual. Bom, Sheikh, a gente, ou melhor, nós vivemos num país onde existe a tradição. E esta mesma tradição, sendo mais concreto, leva alguns muçulmanos ao erro, achando que faz parte da religião. Sendo mais concreto, na zona sul do país existe uma cerimônia tradicional denominada lobulo, onde o homem, ou nesse caso o noivo, oferece presentes à família da noiva como uma forma de oficializar a relação e unir as famílias. A questão é: a mulher muçulmana pode ou não ser lobolada e por quê? Como se diz que é lobolo? Lobolo é um termo tradicional que é praticado, ganha espaço, portanto, no sul de Moçambique. É tradição. Então, nós sabemos que o Islã ele não aceita outra tradição fora de tradição de Allah subhanahu wa ta'ala e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esses são hábitos e costumes, portanto, que estão sendo realizados, portanto, ao longo dos tempos no nosso país. Então, por que uma mulher muçulmana não pode ser lobolada? Porque nós já temos a nossa tradição, que é nikah. Então, nikah já é sunna, o profeta diz que nikah min sunnati, o nikah é a minha tradição. Portanto, faman ragiban sunnati falaysa minni, quem, portanto, não agir contra, quer dizer, quem agir contra a minha tradição ou não cumprir com a minha tradição, essa pessoa não pertence ao meu povo. Então, segundo, o lobolo, existe um tipo de ritual que é feito lá, que, portanto, chama-se kupahla, não é? Que é kupahla. É aquilo de evocar os espíritos. Nós sabemos que o ato de evocar os espíritos é haram, é shirk, não é? É shirk, é politeísmo. Então, quem é este pai? Esses pais são muçulmanos. Eles vão exigir lobolo. Para quê? Se eles são muçulmanos, os muçulmanos são aqueles que seguem o livro de Allah e a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, esses pais que são muçulmanos, eles exigem lobolo para que a filha seja lobolada. Então, esses muçulmanos estão contra aquilo que é a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O lobolo, na verdade, é haram no Islã, porque por envolver lá atos que têm a ver com o shirk, de evocar os espíritos, a união entre os vivos e os mortos. Então, isso está associado a Allah subhanahu wa ta'ala. A outra coisa que nós, ao falando sobre termos de lobolo, além de uma mulher muçulmana ser lobolada,
deparamos que hoje em dia os homens, os jovens homens, não olham, portanto, aquilo que é estilo de vida, tradição, tudo isso de uma mulher a quem quer casar. O estilo da religião, tipo de religião, isto, aquilo. A pessoa basta encontrar uma mulher na rua, ou no serviço, ou quem for, se apaixonou, conquistou, então, eu vou te casar. Independente da sua religião, vou te casar. E ignora que essa mulher tem família, essa mulher, à medida que vai querer casar, ele como muçulmano vai ser exigido que tem que laborar. Não é o mal, no Islã podemos casar muçulmana, tal como também não muçulmana. Mas nossa irmã muçulmana não pode ser casada com um não muçulmano. Por quê? Porque o Islã está mais para... estamos a conquistar mais pessoas a entrar na nossa religião. E não permite que outras pessoas, as pessoas saiam, portanto, da religião para outra religião. É por isso que o professor disse que tazawwaju al-waduda fa inni mukathirun bikum al-umama. Casem com as mulheres amorosas, carinhosas, mulheres férteis, porque eu ficarei bastante satisfeito em representar um número maior, uma nação grande no dia do juízo final. Mas então, eu já tenho deparado com essas situações de muitos jovens encontraram-se com a mulher com a qual quer se casar na escola ou outro meio, outro lugar, e acaba se apaixonando e quer casar. Quando vai para lá pedir a mão de casamento, diz, não, primeiro tem que laborar. Então o homem acaba se submeter, na verdade, nesse tipo de casamento. Por quê? Ou se ele não fazer o bolo, então não terá menino. Mas ele se apaixonou. Como é que fica a situação? Não é? Acaba se submeter exatamente nesse tipo de casamento. Não é? Nosso país há muita situação, muita bagunça no que diz respeito, portanto, ao casamento, no que diz respeito ao lobolo como lobolo. Mas devemos saber de que o Islã condena, portanto, o lobolo. Bom, Sheikh, esta questão mesmo constitui uma preocupação. O mundo tem registrado com frequência casamentos de pessoas do mesmo gênero ou sexo, ou seja, um homem casar-se com um homem e uma mulher casar-se com uma mulher. Em alguns países, este tipo de união está a ser legalizada. Num dos países onde isto aconteceu, as pessoas saíram à rua em jeito de manifestação, de protesto contra a legalização deste tipo de união. Bom, Sheikh, como que a religião islâmica olha para questões desta natureza? Como já havia, portanto, mencionado, fiz uma menção do hadith do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando ele disse que tazawwaju al-waluda al-waduda fa inni mukathiru bikum al-umama yawm al-qiyama. Casem com mulheres férteis, mulheres amorosas, carinhosas, porque eu ficarei satisfeito em representar um número maior no dia do juízo final. Então, o que significa representar um número maior? É que a pessoa deve casar com alguém de sexo oposto, que é através deste casamento de sexo oposto que surge, portanto, a geração, que surge, portanto, que garante a continuidade da espécie humana. Como é que a espécie humana vai continuar a existir se as pessoas casam, portanto, do mesmo sexo? As pessoas que casam do mesmo sexo, as pessoas não têm futuro, não vai ter nenhuma geração, filiação, não vai ter filho, não é? Então, aí estarão a comprometer aquilo que é a futura geração. Por conta disso. Então, o luato, em árabe, chama-se luato. Este luato, homossexualismo, chama-se luato. Por que ganha esse nome de luato? É porque este termo de luato aconteceu no tempo do profeta Lut, alayhi salam, Lot. Essa Bíblia menciona isso. A gente não sabe porque a própria Igreja Católica vem, portanto, vem a batizar, aceitar, portanto, batizar o casamento do mesmo sexo. Homossexualismo ou albilismo, né? Aquilo, lebismo. Porque isto é contra a religião.
é contra os princípios de Allah subhanahu wa ta'ala, contra os princípios de Deus. Allah primeiro criou o ser humano, primeiro homem, Adam alayhi salam, e Allah subhanahu wa ta'ala, se quisesse, não haverá necessidade de criar a mulher para juntos estarem, portanto, a garantir a continuidade da espécie. Ia estar toda hora a criar as pessoas, não é? Através de barro, através de barro, criar pessoas, homem e mulher. Ou, não havia necessidade de haver mulher, de haver homem. Ou tinha que haver só todos os homens, ou havia simplesmente todas as mulheres. Mas Allah subhanahu wa ta'ala fez com que existisse homem e mulher para que esses juntos vivam uma vida feliz, puderem garantir a continuidade da espécie humana. Então, o homossexualismo no Islã é haram. Não é só o Islã, tal que a Bíblia também condena o ato homossexualismo. Então, as pessoas que vêm permitir o homossexualismo, essas pessoas querem viver, estão a lutar contra as leis de Allah subhanahu wa ta'ala, contra a tradição de Deus, não é? Contra a natureza humana. E são caprichos, na verdade, são caprichos. Tem muitas mulheres, hoje em dia, muitas mulheres mesmo ficam sem homens, ok? Então, por conta dessa situação, então, é haram no Islã o homossexualismo ou casamento de sexos iguais. Bom, nós vivemos em tempos difíceis, onde a verdade é trocada pela falsidade, a honestidade pela falsidade. Só para terminar, Sheikh, o nikah, nos últimos tempos, tem se tornado última opção para dar espaço a práticas pouco desejadas. Ou seja, o nikah, o casamento, tem perdido para o ziná, adultério. Como é que podemos inverter este cenário? O que nós estamos a fazer agora? Estamos a incentivar para as pessoas aderir, portanto, no casamento, do nikah. Conforme já havíamos falado que o nikah tem baraka, não é? O nikah tem baraka, o nikah é a pessoa... Quando casa, uma pessoa vive sozinho, o sustento só é dele só. Allah abastece sustento para com alguém de acordo com o número de pessoas. Abu Bakr, agora que se és casado ou não és casado, quando a pessoa não é casado, o prato é único. E Allah só dá, portanto, a comida para uma única pessoa. Mas quando você casa, já são 2 pratos. Aí o sustento de Allah aumenta. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, no surat, se não me engano, é surat Nur, Allah diz que وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَصَالِحِينَ وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ. Allah diz que casai, portanto, mulheres solteiras dentre vós, e homens também, mulheres casam homens solteiros dentre vós. E casai também, façam casar, assim como homens, portanto, livres, assim como homens, portanto, escravos. Mulheres livres, mulheres escravas. Se temer a pobreza, não é? Se temer a pobreza, Allah subhanahu wa ta'ala diz que yugnihumullah, Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe fazer ficar rico, irá lhe sustentar através das suas dádivas. Okay? O casamento, ora, porque a pessoa diz que não, eu não posso casar, porque por causa da pobreza, não posso casar porque não tenho meio, não tenho condições, mas a pessoa, além de casar, ele está a fazer, portanto, o adultério. E outra coisa que faz com que as pessoas não estão a aderir, portanto, no casamento, é medo da responsabilidade. Medo de responsabilidade, porque a pessoa não quer ter a responsabilidade, então ele acha melhor viver numa vida do abismo, do adultério, não é? Então, a pessoa tem que casar para poder ter filhos, não é? Disse é homem, é por isso que mesmo, por exemplo, no Estado, quando uma pessoa está a trabalhar em função pública, quer subir do cargo, então a pessoa é obrigatório para ele poder casar. Por quê? Porque uma pessoa que não é responsável não é capaz de dirigir o país. Se não é responsável, não é capaz de dirigir outra gente, porque você não é responsável.
Como é que você vai aconselhar os outros, vai dirigir os outros quando você vive sozinho? Não. Porque a responsabilidade começa de casa. A pessoa se sente como homem quando tem mulher ao lado, quando tem filhos. A mulher também sente-se como mulher quando tem homem ao lado, quando tem filhos. Aí, quando ele fala, então eu ouvi e obedeci, esta pessoa fala exatamente, é idônea naquilo que ele fala. As pessoas correm, olham o casamento como a última opção por causa disso, por causa de caprichos, não é? Outras pessoas não têm medo. É necessário que haja medo de Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Há pessoas que vivem, não é? Infelizmente, não é? Muçulmanos, jovens, não é? Eles casam vivem uma vida de união dos fatos, não é? Com uma mulher, enquanto não fizeram nikah. Isso é falta de medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Você estará a viver no pecado, estará a viver longe de baraka. Baraka, estamos a falar de bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então é necessário que a pessoa deve aderir no casamento. É claro que no casamento há desafios, não é? Não podemos ter medo de desafios. No casamento há desafios. É um conselho que estou a deixar aqui para todos que, portanto, querem se casar, embora que os outros também já casaram. Já sabem que lá no casamento não é fácil, o casamento há desafio. Uma coisa que o Shaitan não gosta é haver o casamento quando as pessoas estão unidas por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este desafio que deve tentar, portanto, a pessoa, ele tentar resistir. Casa com uma mulher e aceita os desafios do lar e resiste aos desafios do lar, aí a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Muita gente, na verdade, tem medo do casamento. As pessoas olham hoje em dia o que acontece, que mostram, portanto, na televisão, nas redes sociais, que as mulheres, portanto, não respeitam os homens, isto, aquilo, então acabam ter medo de casar por causa disso. A pessoa deve conhecer, na verdade, a mulher com qual quer se casar. É por isso que diz que antes da pessoa casar, ele tem que fazer estudo de viabilidade, né? Tem que fazer estudo com qual mulher quer casar, qual a família, essa mulher pertence a que família. Não é? É necessário isso, olhar isto. Eu costumo dizer, portanto, de que quando uma mulher, não é, está a sair de uma família com educação, não é? Essa mulher foi educada religiosamente, essa mulher foi educada e você, quando quer casar, ao entrar naquela casa, tenta fazer estudo. Como é que essa mulher se comporta com seus pais? Se uma mulher, uma menina que quer para casar com ela, desrespeita os pais, é rebelde dentro da casa, não respeita ninguém, é claro que mesmo depois do casamento, quem vai acarretar as consequências é você. Essa rebeldia vai transmitir, vai tirar da casa para o seu marido. Então, é necessário que deve, portanto, averiguar essa situação, quem devemos casar, não é? Quando você é uma pessoa responsável, procura casar também com uma mulher obediente. Aí vai atenuar os problemas. Não, os problemas não vão acabar, mas sim vai atenuar, portanto, os problemas. Não podemos ter medo de casar. Temos que casar porque essa é a lei da vida. É através do casamento que a procriação, a reprodução, garante a longevidade, garante a continuidade da espécie humana. Mashallah, no programa de hoje podemos aprender bastante. Sheikh, queremos agradecer pela presença. Últimas considerações e qual é a mensagem que gostaria de deixar? A mensagem que eu, portanto, gostaria, portanto, de deixar é, portanto, a própria mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em incentivar as pessoas, tanto os jovens, assim como os adultos, os solteiros, quem, portanto, não casou ou quem está solteiro, portanto, para casar. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse aos homens, hadith narrado por Anas, radiallahu anhu, diz que جاء ثلاث راهطين إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. 3 homens
foram nas casas das esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para perguntar sobre a respeito da adoração do profeta, como que o profeta procedia o seu ibadat. فلما أخبروهم كأنهم تقالوها. Quando eles foram informados que o profeta sallam ele faz ibadat assim, eles sentiram como fosse insuficiente, fosse pouco aquilo. Então disseram que aina nahnu min nabi sallallahu alaihi wasallam. Quem somos nós para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laqad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Allah já perdoou a ele os seus pecados. Esse é um profeta. Então, cada um foi dizer que eu disse que ana assumo dahra kulla, eu vou jejuar todo o tempo, não vou parar de jejuar. Depois o outro diz que ana usalli dahra kulla wala arkudu, eu vou jejuar, vou fazer salat e não vou descansar para sempre. Depois o outro diz que ana a'tazilu nisa fala atazawwaju abada. Outro diz que eu vou me afastar das mulheres, eu não vou casar, nunca mais vou casar. Então, quando o profeta Salam foi informado, mandou chamar a eles, eles disseram que, o profeta perguntou, são vocês que disseram isto e isto? Disseram que sim, somos nós. O profeta Allah diz que, eu disse, Ana akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Eu sou mais temente em Allah, do que vocês. Ok? Sou mais próximo de Allah do que vocês. Mas mesmo assim, Ana assuma uftir, eu jejuo e também descanso. Ok? O sali, o arcudo, eu faço salat, às vezes não. De salat de tahajjud, de salat facultativa, às vezes eu descanso. O atazawwaju nisa, eu caso com as mulheres. Por isso, então, aquela pessoa que não quer casar, essa pessoa não pertence ao povo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, o conselho aqui é a gente aderir, portanto, no casamento, porque no casamento que a baraka de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai nos enriquecer, portanto, através da sua misericórdia. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Sheikh, pela presença. Nós ficamos por aqui, inshallah. Temos um encontro marcado todas as sextas-feiras aqui na ITV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na marcha, faz tão bem.